reeducação alimentar contribui não apenas na redução do peso, ela melhora a saúde e ajuda a prevenir doenças. Muitas vezes não é necessário nem deixar de comer aquilo que gosta, mas é preciso ter controle na quantidade de comida ingerida e dar preferência a opções mais saudáveis. Além disso, é importante associar a essa proposta a prática de atividades físicas e acompanhamento psicológico. Saiba o porquê agora nessa edição do Sertão Saudável. O que é reeducação alimentar? O processo de reeducação alimentar é o processo de aprendizado, conscientização e mudança dos hábitos alimentares. É o entendimento de erros e como podemos corrigir esses erros para que a gente possa vir a ter uma promoção e prevenção da nossa saúde. Qual é o primeiro passo para iniciar a reeducação alimentar? A reeducação alimentar deve acontecer de forma sutil, gradativa, respeitando a individualidade do paciente. Mas alguns conceitos básicos sobre a alimentação devem ser levados em consideração, como, por exemplo, a mastigação. Deve-se ter o hábito ou criar esse hábito de mastigar melhor os alimentos. Outro ponto importante que devemos observar é a variação da ingestão calórica. Quanto mais variado, maior e melhor a quantidade de nutrientes, vitaminas e minerais ingeridos na nossa alimentação. Outro ponto importante que devemos observar é a ingestão de alimentos integrais. Esses alimentos integrais vão auxiliar no processo do trânsito intestinal. Quero emagrecer e não consigo, o que pode estar errado? Se você é uma pessoa que se alimenta direitinho, pratica atividade física e não consegue emagrecer, é preciso observar o que pode estar acontecendo com o seu organismo. Nem sempre a culpa é da alimentação. Alguns pontos que podem estar prejudicando no seu processo de emagrecimento podem estar relacionados ao seu organismo. Os seus hormônios estão legais? A tireoide está funcionando de forma correta? Os hormônios sexuais estão sendo secretados corretamente? A vitamina D é outro fator que influencia muito no processo de emagrecimento. Apesar do Brasil ser um país tropical, a maioria dos pacientes que chegam ao consultório estão com os níveis dessa vitamina abaixo do que é permitido. E a vitamina D tem um papel fundamental no processo de emagrecimento. Outro ponto importante no processo de emagrecimento é o seu intestino. O seu intestino funciona bem, tem que estar com a digestão ótima e com a absorção ótima, pois não necessitamos apenas de proteínas e carboidratos na nossa alimentação. As vitaminas e os minerais também são fundamentais nesse processo de emagrecimento. Qual a diferença de reeducação alimentar e dieta? Na reeducação alimentar, o processo de transição, aprendizagem é ponto fundamental para que tenhamos uma qualidade de vida melhor, ou seja, precisamos nos reeducar, ter novos hábitos alimentares para que de fato tenhamos uma prevenção e uma promoção e qualidade de vida para a nossa saúde. Na dieta, há uma prescrição de alimentos saudáveis para uma finalidade determinada, que geralmente tem um prazo estabelecido e uma finalidade especial. Então essa é a principal diferença. A reeducação alimentar é como se fosse um novo estilo de vida que você vai adotar, enquanto que a dieta é para tratar geralmente ou patologias ou alguma finalidade específica. Quais os principais alimentos do dia a dia podem ser trocados por opções mais saudáveis? Caldos e temperos prontos podem ser substituídos por temperos naturais, ervas e especiarias. Outra troca inteligente seriam os sucos industrializados por sucos naturais, de preferência sem coar, pois quando se coa, retira-se uma grande quantidade de fibras. A contagem de calorias é isso que importa para a reeducação alimentar?
contar calorias é insignificante. Existe uma grande diferença entre você ingerir 1000 calorias de frutas e verduras e você ingerir 1000 calorias de refrigerantes, biscoitos e salgados. O grande diferencial é na qualidade das calorias que você vai estar ingerindo. Por exemplo, 1000 calorias de frutas e verduras você vai estar dando para o seu organismo, você vai estar alimentando o seu organismo não apenas de calorias, mas também de nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento e processo de manutenção do seu corpo, como por exemplo, as vitaminas, os minerais e as fibras. Enquanto que em 1000 calorias de alimentos industrializados, como por exemplo, 1000 calorias de refrigerantes, de salgadinhos, de biscoitos recheados, você vai estar alimentando o seu organismo apenas de sódios, gorduras saturadas e açúcar em excesso para o nosso organismo. O que devemos levar em consideração são as escolhas. Quanto mais saudáveis as escolhas, melhor vai ser para o processo de manutenção e prevenção de doenças. Comer carboidrato à noite engorda? Depende, cada caso é um caso, mas vamos falar de uma forma geral. Por exemplo, se eu ingerir carboidrato próximo ao meu horário de dormir, eu tenho uma produção diferenciada de hormônios. Essa produção de hormônios faz com que os carboidratos ingeridos no período noturno, eles sejam transformados em gordura. Tem que se dar uma atenção diferenciada para esses carboidratos que são ingeridos próximo ao horário de dormir. Mas existem pessoas que necessitam dessa ingestão de carboidratos à noite. Quem passa por uma reeducação alimentar precisa de acompanhamento psicológico? Uma reeducação alimentar só dá certo quando uma pessoa mexe em toda a sua estrutura de pensamento e comportamento. A maioria das pessoas tem uma dificuldade de fazer a reeducação alimentar. E o ponto-chave é justamente por se tratar da mente. Então, o primeiro ponto é educar a mente. De nada adianta você fazer escolhas saudáveis, como por exemplo, estar trocando salgadinhos e refrigerantes por alimentos naturais, como frutas, verduras e sucos naturais, e a sua mente não está educada. Eu queria saber qual tipo de atividade física é recomendável para uma vida mais saudável. No geral, não há nenhuma restrição de atividade física. No início, a gente aconselha que comece com caminhadas de pelo menos 3 vezes na semana, com duração de 30 minutos. Porém, a gente orienta que procure um educador físico, que é o profissional mais capacitado para estar indicando o melhor exercício, como também a duração do treino. No próximo bloco, a nutricionista Priscila Fernandes vai mostrar alguns alimentos importantes para reeducar a alimentação. Não saia daí! Bom, agora nós iremos falar sobre alguns alimentos que são pontos-chave no processo de reeducação alimentar. As verduras, elas são fundamentais que se estejam presentes no processo de reeducação alimentar. Lembrando que quanto mais colorida o prato, melhor vai ser a alimentação. Por exemplo, nós temos o tomate. O tomate, ele é considerado um alimento funcional. Ele ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer, como por exemplo, o câncer de próstata. Uma das substâncias que está presente no tomate, que traz uma série de benefícios para a nossa saúde, é o licopeno, que é justamente essa substância que dá essa coloração avermelhada ao alimento. O licopeno, ele não está presente apenas no tomate.
mas sim em todas as frutas e verduras que têm essa coloração avermelhada. Outra troca inteligente que fazemos no processo de reeducação alimentar é a introdução de frutas na nossa alimentação, uma boa opção para os lanches. Por exemplo, a ameixa é uma fruta considerada laxativa, pois auxilia no processo do trânsito intestinal. Então, ela é uma excelente opção para se estar optando no horário dos lanches. Outro ponto importante no processo de reeducação alimentar é a escolha correta das proteínas de origem animal. Por exemplo, devemos preferir consumir cortes magros de carne bovina, como é o caso de patinho, coxão mole, filé, dentre outros. Com relação às proteínas animais advindas de carnes brancas, devemos ter o cuidado em estar retirando o excesso da pele e a gordura alocada nos cortes. Devemos optar pelas melhores formas de preparação, como, por exemplo, grelhados, assados ou cozidos, reduzir o máximo possível a quantidade de frituras e de óleos nessas preparações. Outro ponto importante no processo de reeducação alimentar é a troca dos alimentos refinados por alimentos integrais. Os alimentos integrais são alimentos que contêm em sua composição uma grande quantidade de fibra. Essas fibras vão auxiliar no processo do nosso trânsito gastrointestinal, como também vão aumentar a nossa saciedade e, consequentemente, diminuir o nosso apetite.